As noites em Belo Horizonte têm um mistério que paira no ar, especialmente quando a lua cheia ilumina as ruas tranquilas da cidade. É nesse cenário que a lenda do bicho-papão ganha vida, uma história que atravessa gerações, sussurrada entre crianças e adultos, cada um tentando entender a origem dessa criatura sombria que se esconde nas sombras. Era uma noite típica de verão, quente e abafada, quando um grupo de crianças decidiu se aventurar no quintal da casa de um dos amigos. Riam e brincavam, alheias ao que as lendas diziam sobre o bicho-papão. Naquele momento, a inocência da infância parecia invencível. No entanto, a atmosfera começou a mudar. As risadas foram se dissipando e um vento frio começou a soprar, trazendo uma sensação estranha, como se algo estivesse observando de longe. Os mais velhos sempre falavam sobre o bicho-papão como uma criatura que se alimentava do medo, uma sombra que se esgueirava pelas casas, à espreita de crianças que não obedeciam a seus pais. Diziam que ele tinha olhos brilhantes como brasas e que seu corpo era feito de sombras densas, uma forma indistinta que se moldava ao ambiente. Ele não apenas atacava crianças desobedientes, mas também aquelas que se atreviam a desafiar a escuridão. Com o passar do tempo, as crianças começaram a se sentir inquietas. A escuridão parecia mais profunda e os sons da noite, antes reconfortantes, agora ecoavam como avisos. Um estalo vindo do fundo do quintal fez com que todos parassem e olhassem para a escuridão. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Um dos meninos, mais ousado, decidiu investigar, mas as outras crianças o puxaram de volta, lembrando-se das histórias que ouviam de suas mães. Não vamos deixar o bicho-papão nos pegar, disse uma delas, com a voz trêmula. A tensão no ar era palpável, e logo a ideia de voltar para dentro da casa pareceu a melhor opção. Todos concordaram, mas, ao fazerem isso, uma sombra se moveu rapidamente entre as árvores, como se estivesse se divertindo com o medo deles. Na segurança da casa, as crianças se reuniram em um canto, tentando se distrair com histórias de heróis e aventuras, mas a mente delas ainda estava presa na lenda do bicho-papão. E foi assim que, em meio a risadas nervosas, uma delas decidiu contar a história que ouvira de sua avó, uma versão que não apenas aterrorizava, mas também fascinava. Dizem que o bicho-papão vem de um lugar muito distante, onde a escuridão nunca acaba. Ele é atraído pelo medo das crianças e se transforma em tudo o que elas temem. Se você não se comportar, ele pode aparecer à noite e te levar para esse lugar sombrio, onde as risadas se transformam em gritos e a luz nunca chega. As outras crianças ouviram com atenção e a atmosfera ficou mais pesada. A ideia de que uma criatura poderia realmente se aproveitar do medo delas parecia absurda, mas a incerteza da noite as deixava vulneráveis. O que antes era apenas uma história agora parecia uma possibilidade aterradora. Uma delas, a mais sensível, começou a chorar e as outras tentaram consolá-la, mas o medo já estava plantado em seus corações. Se o bicho-papão realmente existe, o que podemos fazer? Perguntou um dos meninos, a voz embargada. A resposta não veio imediatamente, mas em um momento de bravura, uma das meninas sugeriu que eles fizessem um círculo e se unissem contra a criatura. Se estivermos juntos, ele não pode nos pegar, disse ela, tentando convencer a todos. E assim, formaram um pequeno círculo no meio da sala, as mãos entrelaçadas, os olhares fixos na porta que parecia se fechar com a escuridão. O medo ainda os envolvia, mas a união começou a trazer um pouco de coragem. Enquanto isso, a noite continuava a se arrastar, e o som do vento lá fora parecia mais ameaçador a cada instante. Se ele aparecer, nós vamos gritar e mostrar que não temos medo, disse um dos meninos, tentando imitar um herói de filme. Mas, na verdade, todos sabiam que o medo ainda estava lá, pulsando em seus corações. E foi então que um barulho mais forte ecoou na casa, como se algo estivesse tentando entrar. As crianças se entreolharam, os olhos arregalados, e a bravura que tinham tentado construir se desfez em um instante. O que era apenas uma lenda urbana agora parecia uma realidade palpável. O medo tomou conta de cada um deles, e sem pensar começaram a gritar, a chamar por seus pais, a pedir ajuda. A porta se abriu lentamente, e uma figura apareceu na entrada. Era o pai de um dos meninos, que tinha voltado mais cedo do trabalho e se deparou com a cena. O que está acontecendo aqui? Ele olhou para os rostos pálidos e os olhos arregalados, e logo percebeu que algo estava errado.
As crianças, ainda tremendo, contaram sobre o bicho-papão, sobre a sombra que os ameaçava e como estavam com medo. O homem, em vez de rir ou desdenhar, se abaixou e falou com calma. O bicho-papão é apenas uma história, uma forma de nos lembrar de que o medo é algo que todos enfrentamos, mas juntos podemos derrotá-lo. Ele então começou a contar uma história sobre como, quando era criança, também teve medo do bicho-papão e como aprendeu a enfrentá-lo. Uma vez eu e meus amigos decidimos que iríamos encontrar o bicho-papão. Fomos até o parque à noite e, quando ouvimos barulhos estranhos, percebemos que eram apenas os sons da natureza. O que realmente nos assustava era o que estávamos imaginando. E quando nos unimos e enfrentamos nossos medos, percebemos que eles não eram tão grandes assim. As crianças ouviram atentamente, suas expressões mudando gradualmente. O pai continuou a falar sobre como a imaginação pode criar monstros, mas que, com coragem e amizade, eles podiam ser derrotados. As histórias de bravura e superação começaram a acalmar os corações inquietos. A ideia de que o bicho-papão poderia ser derrotado através da união e da coragem começou a se enraizar em suas mentes. A noite continuou, mas agora, em vez de medo, havia um sentimento de camaradagem. As crianças decidiram que, no dia seguinte, iriam explorar o quintal e enfrentar suas sombras. Juntos, iriam descobrir se o bicho-papão era real ou apenas um produto de suas imaginações. No entanto, a lenda do bicho-papão não se limitava apenas a uma noite de medo e superação. Com o passar dos anos, a história se espalhou e muitas crianças de Belo Horizonte começaram a contar suas próprias versões da lenda. Algumas diziam que o bicho-papão era um protetor que aparecia para aqueles que se sentiam sozinhos, enquanto outras afirmavam que ele era uma advertência para que as crianças sempre escutassem seus pais. A lenda se transformou em uma parte da cultura local, um símbolo do medo e da coragem que todos enfrentamos em algum momento de nossas vidas. As histórias do bicho-papão foram se tornando mais complexas, e com o tempo, a figura do monstro se tornou um arquétipo do que é ser criança, vulnerável, mas também cheio de bravura. Em cada esquina de Belo Horizonte, as crianças passaram a se reunir para compartilhar suas experiências e confrontar seus medos. O bicho-papão, que antes era uma entidade aterrorizante, tornou-se um personagem que unia as crianças em suas aventuras noturnas. Elas aprenderam que, ao enfrentar seus medos juntas, poderiam transformar lendas em histórias de coragem e amizade. Com o tempo, a lenda do bicho-papão se tornou um ritual de passagem, uma forma de ensinar as crianças sobre a importância de enfrentar o desconhecido e superar desafios. Os adultos, por sua vez, começaram a contar suas próprias histórias de como enfrentaram o medo na infância, criando um ciclo de coragem que passava de geração para geração. E assim, a lenda do bicho-papão de Belo Horizonte se consolidou como uma parte essencial da identidade da cidade. As noites, que antes eram cercadas de medo, agora eram repletas de histórias, risadas e aventuras. As crianças aprenderam que mesmo nas sombras, a luz da amizade e da coragem sempre brilhará, dissipando a escuridão e transformando o medo em força. Portanto, a próxima vez que você ouvir um sussurro sobre o bicho-papão, lembre-se de que ele não é apenas uma criatura sombria, mas um símbolo de tudo o que é necessário para enfrentar a escuridão que todos temos dentro de nós. E assim como as crianças de Belo Horizonte, você também pode encontrar a coragem para enfrentar seus próprios medos e transformar suas lendas em histórias de superação e união.